Bem-vindos novamente, vamos começar esse capítulo 11, que trata das forças intermoleculares em líquidos e sólidos. Então, em contraste com o que mantém átomos unidos nas moléculas, né, temos as forças ditas intermoleculares, que mantêm aglomerados de moléculas unidas para formar sólidos. E quando essas forças intermoleculares são mais fracas, temos estados líquidos e até mesmo gasosos. Existem vários tipos de sólidos, existem líquidos cristalinos, né? Cristais líquidos. Vamos ver esses interessantes assuntos. Lembrando que esse daqui é a apresentação disponível aí, material da editora. Estamos apenas acrescentando a narrativa, são material fornecido, né, pelo próprio autor, Raymond Cheng, livro de Química Geral, da editora Macrane. Nessa aula a gente vai ver, né, propriedades gerais de sólidos, líquidos e gases, né, e as fases, né, que eles constituem, forças inter e intramoleculares, dentro das forças intramoleculares nós vamos ver do tipo de polo, íon de polo, e ainda nesse caso de íon de polo, interações entre íons e água, que é o mais importante das moléculas polares, né? As forças de dispersão, que é outro tipo de interação intermolecular, do tipo íon dipolo induzido, dipolo permanente dipolo induzido, dipolo induzido dipolo induzido. Depois vamos ver polarizabilidade, né? O que é isso? Vamos fazer um exercício, né, sobre esse assunto das interações. Depois a gente vai ver um tipo especial de ligação polar, que seria ligação do tipo ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. E vou deixar, por fim, um exercício para vocês resolverem para a próxima aula. Bom, uma fase, né, começando aqui com uma pequena revisão, né, dos conceitos básicos sobre líquidos, sólidos, né, os três estados físicos principais. E temos aí, né, um conceito de fase. Uma fase é uma parte homogênea do sistema em contato com outras partes do sistema, mas separada delas por um limite bem definido, ou seja, uma fronteira, né? Uma fase seria uma mistura ou mesmo um elemento simples, um componente só, mas homogêneo, certo? Ou seja, é uma solução, pode ser uma solução gasosa, sólida ou líquida, mas que só tem, né, não é possível distinguir os componentes. Ou seja, se for uma mistura, é uma solução. Uma solução, a gente sabe que não tem como ver, né, os componentes. Diferente de, né, uma suspensão ou outras misturas aí que são visíveis. Então podemos ter fases, né? Normalmente uma substância pura, né, seja simples, seja compostas. Recordando, uma substância pura, simples, é quando é formada apenas por um elemento químico. Tipo hidrogênio gasoso, formado só de hidrogênio, né, na forma molecular. Hidrogênio, oxigênio, né, nitrogênio, todos eles, né, cloro, flúor, são substâncias puras simples. Existem substâncias compostas, que são a água, né, que é formada por dois tipos atômicos, o oxigênio e o hidrogênio. O etanol, mesma coisa, oxigênio, hidrogênio, carbono. Então, essas substâncias puras simples ou pura compostas, né, podem existir em três estados físicos, né? Gasoso, líquido e sólido. O estado sólido tem, né, quanto à forma e volume, tem forma e volume constante. O estado líquido tem volume definido, mas toma a forma do recipiente onde ele está contido. E o gasoso toma a forma e o volume do recipiente onde está contido. Isso aí é bem intuitivo, é de nosso conhecimento prático cotidiano. A densidade, claro, os sólidos costumam ser mais densos que os líquidos, que são mais densos que os gases. O conceito de densidade é a massa por volume. Então, uma grande massa num pequeno volume, o material é denso. Uma pequena massa, né, num grande volume, o material é pouco denso, é leve, né? Compreensibilidade.
os gases podem ser compreensíveis, são facilmente compreensíveis. Basta colocar, né, ar dentro de um embro, você pressiona e nota que ela tem, facilmente compreensível. Agora, um líquido é pouco compreensível, né? E um sólido é praticamente incompreensível, mas existe como comprimir. Tanto é que as moedas são marcadas, as estampas, né, por compressão, né, tipo de um carimbo. Os líquidos sofrem compressão, ainda que é mais difícil visualizar, né? E os gases, claro, são muito compreensíveis. Agora, existe também, aqui quanto à densidade, é que a maior parte das vezes os sólidos são mais densos que os líquidos, né? Mas com a água, por exemplo, é uma exceção. A água no estado sólido ela é mais leve do que a água no estado líquido, tanto é que o gelo flutua na água, enquanto os outros sólidos, né, de outras substâncias costumam ser mais pesados e ir para o fundo, né, quando chega comparado com o seu estado líquido. Movimento das moléculas, aí temos a interpretação, né, molecular da constituição da matéria, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, mas como que, né, as moléculas, os elementos moleculares ou atômicos que constituem esses materiais estão dispostos e se comportam no estado físico sólido, líquido e gasoso. No estado gasoso, né, os elementos atômicos, podem ser moleculares, ou mesmo elementos simples como o argônio, o hélio, eles se movem livremente. E as interações entre as moléculas são praticamente inexistentes, porque as moléculas estão afastadas por grandes distâncias umas das outras. E nesse caso, não existe possibilidade de interação entre elas. Enquanto que nos líquidos elas já estão mais próximos, mas elas ainda não adquiriram, ainda se movem. É como se elas se deslizassem umas sobre as outras, se movessem. Mas não estão ainda rigidamente presas, elas estão se escorregando, estão se movendo, né, umas pelas outras. Então não existe uma disposição fixa, rígida, né, dos elementos atômicos que compõem o sólido. No sólido, os elementos atômicos que constituem o sólido, sejam moleculares, iônicos, metálicos, covalentes, eles estão rígidos. O máximo que eles fazem é vibrar e não estão mais se movendo, por isso que a estrutura toda tem uma certa rigidez. E a distância normalmente entre os elementos que compõem esse sólido, né, as distâncias atômicas ou moleculares, são mínimas, né? Então é um estado mais denso, mais compacto. E a deformação já não é mais possível, porque, né, a estrutura cristalina é rígida. Bom, essas são os aspectos gerais, aí, as propriedades gerais dos sólidos, gases e líquidos. Tá aqui num exemplo, a água, né, o elemento mais comum, que a gente conhece muito bem, por fazer parte aí da maior parte, né, do nosso corpo, é formado de água. O ambiente terrestre, na verdade, é mais aquático que terrestre, então conhecemos bem o ciclo da água, conhecemos o estado, no estado líquido, no sólido, formando as nuvens, as chuvas, a sublimação, né? Então ela existe no estado líquido, sólido e de vapor, né? Para mais um detalhe, o vapor se diz de substâncias que, nas condições normais, né, padrões, a substância que dá origem ao vapor é um líquido, ou seja, 25 graus centígrados, a água é um líquido. Então, se diz que quando sai vapores de água, né? Agora, se você tem uma substância que no estado físico natural não é um gás, a 25 graus centígrados, como por exemplo CO2. CO2 na nossa temperatura ambiente não é um gás, então se diz, não é um líquido, né? Então se diz que ele, quando está no estado de gasoso, não se diz vapor, está no estado de gás, né? Então gás se aplica para substâncias que nas condições normais, padrão de 25 graus Celsius, já não existe no estado líquido. Então o CO2 não existe no estado líquido, né? A amônia não existe no estado líquido, por isso se diz gás de hidrogênio, gás de amônia, gás de CO2, né? Enquanto a água, por existir no estado líquido, a 25 graus, se diz vapor de água. Então a diferença entre vapor e gás.
Existem duas fases, né, aqui para entender o que é fase. Fases são, né, aquelas partes que se distinguem dentro de uma fronteira, até ali, né, bem delimitado, até um certo local, né, até um certo espaço ocupado por um líquido. O espaço seguinte é ocupado por um sólido ou por um gás. Aqui nós temos a atmosfera, né, que tem muito vapor de água, temos né, o gelo das geleiras e temos a água em estado líquido. Então são três fases bem distintas. Ainda que, no caso, o gelo, às vezes tem bolhas de ar dentro do gelo, que também não é uma fase só, tem mais de uma fase no gelo, né? Fase de gasosa ou de vapor de água e fase sólida. O gelo também pode sublimar, ou seja, passar direto do estado sólido para o estado de vapor. Então são algumas propriedades. Aqui temos as três, né? Fase sólida, gelo, fase líquida, água. Forças intermoleculares. É muito importante entender, para entender os estados físicos, principalmente as propriedades, né? Isso que a gente vai tentar entender mais a fundo, as propriedades dos sólidos, dos líquidos e dos gases. E para entender essas propriedades, precisamos entender, né? Todas elas se explicam através do conhecimento das forças intermoleculares que regem essas propriedades, que definem, né, essas propriedades. As forças intermoleculares são forças que atuam entre moléculas, como o próprio nome diz, né? Forças intramoleculares mantêm átomos unidos em uma molécula. Já estudamos as forças intramoleculares, né? Quando falamos de ligações químicas, que tivemos 2 capítulos e falamos extensivamente sobre os modelos, né, a geometria, falamos também, né, do compartilhamento de elétrons, né, da transferência de elétrons, as ligações iônicas. Então, as forças que unem as moléculas se diz que são forças intermoleculares. Agora, as forças que mantêm as moléculas, a constituição das moléculas, são forças intramoleculares. As forças intramoleculares são entre átomos que estão ligados na molécula por ligações covalentes, compartilham elétrons, né? Enquanto que as forças intermoleculares se dão entre moléculas, né? Então, existem tantas forças intramoleculares, que são as forças que mantêm a molécula, a existência da molécula em si, ela só é viável através de compartilhamento de elétrons. Então, a molécula de água é um exemplo, hidrogênio ligado com oxigênio, né? É uma ligação covalente. E a força que mantém o oxigênio ligado ao hidrogênio na molécula de água é uma força intramolecular. Agora, uma molécula de água atrai outra molécula de água por forças ditas intermoleculares. As forças intermoleculares podem ser de atração e também podem ser de repulsão. A gente vai ver isso quando estudarmos os polos, moléculas polares, apolares, né, e os tipos de interações que podem ocorrer. Intermoleculares versus intramoleculares. Para você vaporizar, ou seja, separar as moléculas de água, elas se atraem, né, por seus dipolos. Só precisa de 41 kJ para vaporizar 1 mol de água. Se trata de forças intermoleculares que estão unindo as moléculas de água. As moléculas de água ficam próximas umas das outras no estado líquido, porque as moléculas têm uma certa atração. E essa atração é força intermolecular. Só precisa de 41 kJ para separá-las, fazer com que elas passem para o estado de vapor, em que as forças já não existem mais, porque elas passam a estar separadas por grandes distâncias. Lembrando que 1 mol de água é 18 gramas de água, uma colher de sopa de água. Agora, para você quebrar as ligações que constituem a molécula de água, que seriam ligações hidrogênio e oxigênio, já são necessários 930 kJ, ou seja, as ligações, né, as que mantêm, covalentes, que constituem a molécula de água, elas são muito mais fortes, né, e necessitam de uma energia muito grande. E tem que ser assim, senão só durante a vaporização a molécula se quebraria, né? Então, para vaporizar, você vaporiza a molécula de água, ela continua sendo água no estado de vapor.
Por quê? Porque a energia que você fornece à molécula serve para fazer com que ela se desprenda da união com outras moléculas, das forças coesivas, atrativas que tem entre as moléculas, que são chamadas intermoleculares. Agora, se essa energia fosse suficiente para despedaçar a molécula, ela largaria de existir quando passasse para o estado de vapor. Isso não é de todo impossível. Existem moléculas muito grandes que, por ter um ponto, né, de ebulição e de fusão extremamente altos, você tem que fornecer tanta energia para que elas se desprendam e passem para o estado líquido, que elas acabam, né, essa energia é suficiente para romper as moléculas antes mesmo delas se desprender das outras com que ela está ligada. Nesse caso, a energia, né, que mantém a molécula, a constituição da molécula, é menor do que a energia necessária para fazê-la passar para o estado líquido ou de vapor. Então ela se decompõe antes mesmo de se fundir ou de entrar em ebulição. Isso acontece, por exemplo, com açúcar. Se você aquecer o açúcar, ainda que possa, né, manter, algumas moléculas se rompem. Certas, né, moléculas volumosas, como, né, acabam acontecendo coisas similares. Elas têm um ponto de fusão tão elevados, necessita tanta energia, que antes delas se libertarem uma da outra, elas acabam se rompendo, as ligações acabam se rompendo. Então entram em decomposição, pirólise, né? Tá aí, forças mas de uma forma geral, né, para moléculas relativamente pequenas, as forças intermoleculares são sempre menores do que as intramoleculares. E também necessita de muitas interações intermoleculares para se equivaler ou se comparar com uma ligação química, né, de uma molécula, né, a integridade da molécula. Medida da força intermolecular. Ponto de ebulição é uma medida, entre aspas, indireta, da força que mantém as moléculas unidas, né, as forças intermoleculares. Quando você fornece energia, se elas estão muito presas umas às outras, você tem que fornecer muita energia para fazer com que elas se separem e passem a estar distantes, que é o estado de vapor ou estado gasoso. As moléculas estão distantes umas das outras. Então, para você afastar uma molécula de outra, que é, né, estando juntas no estado líquido, para uma situação que estão distantes no estado de vapor, você tem que fornecer energia. E essa energia se pode fornecer na forma de aquecimento. E isso, né, esse aquecimento vai acontecer, se mede por temperatura, que é uma escala. E quanto mais você aquece, maior a temperatura, mais energia se fornece. E a medida de quanto uma molécula está presa a outra por forças intermoleculares é dado, de certa forma, pelo ponto de ebulição. Ou seja, quanto de temperatura você vai ter que fornecer, né, aquecer o material para as moléculas poderem se desprender do estado líquido e passar para o estado de vapor. Ou mesmo estando no estado sólido, elas passarem para o estado líquido. Notem que no estado sólido elas só podem vibrar. Elas estão rigidamente presas num retículo cristalino ou num sólido amorfo, mas estão imobilizadas. Então, quando você aquece, o que acontece? Elas começam simplesmente a vibrar. E a vibração vai aumentando à medida que a temperatura vai aumentando. E essas vibrações acabam destruindo, elas acabam, né, a amplitude da vibração vai aumentando até o ponto em que elas se desprendem desse retículo. Elas começam a sair daquela conformação, daquela posição fixa e começam a se mover. E isso vai acontecendo com várias delas ao mesmo tempo. E, consequentemente, vão passando para o estado líquido, que é um estado de movimento mais livre, ainda que seguem próximas umas das outras, né? E se continuar aquecendo, elas adquirem energia suficiente para se desprender do líquido, da superfície do líquido, e passar para o estado
de vapor ou de gás. O ponto de fusão, então, também é uma medida da força que une as moléculas ou os elementos de um sólido. Por exemplo, daí temos os calores, né? O calor de vaporização, e temos o calor de fusão e o calor de sublimação. Então, são como se fossem reações químicas, né? As entalpias de vaporização, fusão e sublimação. Isso pode ser medido em calorímetros. Já fizemos um estudo de termodinâmica, sabemos como fazer esse tipo de avaliação, né, experimental, de determinação experimental desses calores de vaporização, de fusão, de sublimação. Geralmente as forças intermoleculares são muito mais fracas do que as forças intramoleculares. Porque as forças intermoleculares dependem da atração entre moléculas, que a gente vai ver. As forças intramoleculares, já vimos, né, já é conhecida. Ela é resultante, né, da compartilhamento de elétron, ou, no caso, ligações iônicas, quando se formam íons, né, que se atraem eletrostaticamente. Então, a gente conhece bem as forças que mantêm os átomos unidos, seja na ligação iônica, seja na ligação covalente. Falta saber o que mantém as moléculas unidas para formar estado líquido, sólido ou gasoso. Isso que veremos nesse capítulo. Bom, então é fundamental, como eu já disse, conhecer as forças intermoleculares. Quais são as forças que atuam entre as moléculas, que normalmente são de tipo coesivas, né, que promove a coesão, a atração entre elas, o que possibilita, viabiliza o estado líquido, o estado sólido. Porque se não houvesse atração entre moléculas, elas se distanciariam e só existiria o estado gasoso, de vapor, né? Não haveria o estado líquido nem sólido. Então tem que haver atração entre elas para que seja possível existir o estado líquido e sólido. É claro também que se você tirar toda a energia de uma molécula, ela não tem mais movimento. Então elas acabam se aproximando, não por atração, mas simplesmente por perda de energia. Que é o que, quanto mais energia uma molécula tem, mais essa energia se converte, né, em energia cinética, em movimento, vibracional, rotacional, translacional, ou seja, ela começa a se mover. Então, se você retira a energia, isso como que se faz para retirar a energia? A temperatura. Se você abaixar a temperatura em um sistema, o material que compõe, o gás que tiver nesse sistema, as moléculas vão perder energia. E com essa perda de energia, elas simplesmente são levadas a se aproximar. Simplesmente por deposição pela força da gravidade, né? Elas acabam não se movendo e acabam se juntando. Então, isso daí também é um fator importante, a temperatura. E outro, claro, é as forças que elas possuem de atração. Teoricamente, a 0 graus Kelvin, ou seja, o zero absoluto, seria um estado em que não haveria movimento nenhum, né, e as moléculas estariam todas no estado sólido. Bom, vamos ver então, por outro lado, se existe energia que as leva, né, as moléculas a se moverem, a se distanciarem, a terem movimento de translação, rotação, né, vibração. Temos também forças, né, atrativas entre as moléculas, que são as forças intermoleculares. E essas forças são de diversos tipos, entre eles forças do tipo dipolo-dipolo. Então, força atrativa entre moléculas polares. Já vimos, né, do que se trata moléculas polares. Os átomos, quando compartilham pares de elétrons, eles não compartilham de forma igualitária. Átomos diferentes têm diferentes afinidades eletrônicas, diferente energia de ionização,
diferente eletronegatividade. A consequência disso é que no compartilhamento de um par de elétrons, um átomo atrai o par de elétrons para si com mais força do que o outro. E o resultado disso é que os pares de elétrons acabam estando mais próximos de um do que de outro átomo, certo? Então isso leva à formação de polos, certo? Aqui está, a orientação de moléculas polares em um sólido. Se a gente imaginar, né, a molécula polar, né, como um dipolo, e tem que lembrar que não existe como uma molécula, né, formar um polo negativo sem formar o respectivo, né, polo positivo. Ou seja, se os elétrons se deslocam para o átomo mais eletronegativo, formando um polo negativo, consequentemente vai formar um polo positivo no átomo oposto. Então sempre vai haver, né, esses bastões aqui, para simplificar a molécula, colocar ela na forma de um bastão, com polo negativo de um lado e polo positivo do outro. E quando esses polos, claro, vão se atrair de, né, atração elétrica. São forças atrativas entre moléculas polares. A orientação das moléculas polares em um sólido, elas passam a estar ordenadas. Isso que, quando elas estão perfeitamente ordenadas e rígidas, né, não conseguem se mover, presas nesse aglomerado, nessa montagem, elas perdem a mobilidade. O máximo que elas conseguem fazer no estado sólido é vibrar. Então está aqui. Sempre se orientam de forma que polos negativos tendem a se aproximar de polos positivos e vice-versa. Isso vai acontecer durante a solidificação. Enquanto as moléculas ainda são móveis, elas vão perdendo velocidade e vão se alinhando, né? Porque o pouco de mobilidade que lhes resta, ao serem resfriadas, elas vão se alinhando. E finalmente, quando já perdem a mobilidade, já estão alinhadas. Elas vão perdendo mobilidade, mas ainda não aceitam, né? São repelidas por polos iguais. Então, esses polos iguais se repelem, os polos iguais, contrários se atraem, elas, com a pouca mobilidade que vai lhe restando, elas vão se alinhando. Finalmente, elas perdem a mobilidade, mas ficam alinhadas de forma a manter os dipolos opostos próximos. Então, isso é orientação de moléculas polares em um sólido. São polos, tá? Não são íons, são ligações covalentes. Né? Ligação iônica é diferente. As moléculas, são átomos, que se transformaram em cátions, em ânions, íons positivo e negativo, que são atraídos pelos íons de sinais contrários. Então, isso é um composto iônico. Aqui nós estamos falando de moléculas, né? E no caso de moléculas, o que mantém uma molécula atraída por outro é, entre outras coisas, os dipolos. Se chama di porque sempre são impares, né? O dipolo de uma com o dipolo da outra. Daí os polos positivos ficam próximos dos negativos, né? Tanto em uma dimensão vertical, quanto na dimensão horizontal, quanto na transversal. E esse alinhamento se dá nas 3 dimensões. Forças, outro tipo de força é a força íon-dipolo. A água, por exemplo, é polar, mas o sal de cozinha é iônico. Que tipo de interação pode haver entre um composto iônico e um composto polar? São substâncias diferentes que se atraem, né? Podem se atrair e formar aí um aglomerado. No caso aqui, nós temos o sódio positivo, que é atraído pelo polo negativo da água. Por exemplo, poderia ser outra substância qualquer. E o polo, os íons negativos, aqui nós estamos nos referindo ao iodeto de sódio, que é um sal. Ele se dissolve na água justamente porque existem forças atrativas entre os polos da água, no caso o polo negativo da água com
o cátions, né? E o polo positivo da água com os ânions, no caso aqui o iodeto. Aqui só colocou uma molécula de água para interagir, mas na verdade os polos de diversas moléculas de água se aproximam de um mesmo cátion, respeitando, né, o distanciamento entre polos iguais da água e respeitando também, né, o volume do cátion. Se o cátion for muito pequeno, não tem como haver a proximidade de muitas moléculas de água ao mesmo tempo. Mas se o ânion for volumoso, né, então permite a aproximação de diversas moléculas de água que se aproximam desse ânion e também desse cátion através dos seus polos correspondentes, ou seja, cátions são atraídos pelo polo negativo da água, que está no oxigênio, e ânions são atraídos pelos polos positivos da água, que no caso estaria no hidrogênio, né, da água. Então tá aí, essas interações são do tipo íon, né, cátion ou ânion, com polos, né, com dipolos. Então são interações íon-dipolo, certo? Está aqui o íon cátion, carga positiva, e aqui está, né, atraído por um polo negativo da água ou de outra substância polar. Isso aí serve para qualquer substância polar. É muito comum usar água como exemplo, que é o nosso solvente universal, né? Então, está aí o ânion, carga negativa, atraído pelo polo positivo da água, que seria o hidrogênio. Bom, aqui vemos alguma interação, por exemplo, entre o cátion sódio e uma molécula de água. Aqui está dizendo que é uma interação mais fraca do que um íon, né, um cátion magnésio, com a mesma molécula de água, que é mais forte a interação, strong. Isso se deve, né, à interação do sódio é mais fraca porque o magnésio tem duas cargas positivas e o sódio apenas uma. Também o magnésio, além de ser uma carga maior, ela está mais concentrada porque o átomo é menor. Então a carga fica mais localizada. Aqui ela fica mais dispersa. Se por um lado ela fica mais dispersa, também o fato do átomo ser maior permite a aproximação de várias moléculas de água. Então existem vários fatores envolvidos. Por exemplo, né, o tamanho, quanto menor e mais concentrado for a carga, favorece a interação, as interações são mais fortes. Assim como quanto maior for o dipolo da molécula, né, polar, que está interagindo com o íon, maior será a força de interação. Então, também, né, se por um lado os átomos maiores se perdem, né, a carga do cátion, de um cátion de maior volume, perde um pouco a concentração da carga, ela fica mais dispersa. Por outro lado, um cátion maior permite a aproximação de mais moléculas de água. Isso também é um fator a ser levado em conta, porque quando está na água, cada cátion e cada ânion fica envolto por diversas moléculas de água, num arranjo, né? Aqui tem um arranjo de um cátion envolvido por moléculas de água. Estaria, quando se trata de água, está hidratado, né? Ou solvatado, melhor dizendo. Solvatado. Ou, no caso aí, né, quando se trata de outras moléculas polares, é uma solvatação, enquanto a água seria uma hidratação. Né? Uma hidratação também ocorre no estado sólido, né? O cátion fica envolto por moléculas de água, formando um hidrato. Né? Os hidratos podem ser sólidos também. Está aqui, então, a interação entre a água e o cátion. Essas interações são tanto mais fortes quanto maior for a polaridade, né, da molécula do solvente, quanto maior a carga do cátion, além dessas outras variáveis importantes. Forças de dispersão. Já podemos começar a lembrar que dessas interações intermoleculares, né, existem interações de moléculas que possuem polos que atraem outros polos. Existem moléculas, né, moléculas que possuem cargas,
são estruturas moleculares, porém existe uma carga iônica ali em algum átomo, como por exemplo o acetato de sódio. Então é uma molécula que tem, né, sofreu uma ionização. Então ela também pode fazer ligações do tipo iônicas. Então, das ligações intermoleculares, as iônicas são as mais fortes. Depois vem a iônica com dipolo, né? Seria uma interação de força intermediária. Depois um dipolo com outro dipolo, seria uma força mais fraca, né? E assim vai. Essas forças de dispersão são as mais fracas entre as forças já estudadas. O que seriam forças de dispersão? São forças atrativas que surgem como resultado de dipolos temporários induzidos em átomos ou moléculas. Então, as moléculas ditas apolares ou não polares, elas podem se polarizar, né, por efeito de campos elétricos externos, ou mesmo de íons, ou de polos de outras moléculas polares, ou de outras moléculas apolares ou não polares que também sofrem polarização por, né, diversos motivos aí. Campos elétricos, né, energia, né, do ambiente que pode, né, absorvida pela molécula apolar, que de repente desequilibra temporariamente a, né, a distribuição das cargas. A molécula é apolar no seu estado natural, porém ela pode sofrer desequilíbrios de uma carga, né, surgir, um dipolo surgir temporariamente. Então, quando esses dipolos temporários surgem, eles, apesar de serem fracos, a molécula pode apresentar diversos pontos na molécula de interações desse tipo, fazendo com que no conjunto a interação possa ter uma força significativa, ainda que elas são as mais fracas até agora vistas, né? Então, são forças atrativas que surgem como resultado de dipolos temporários que são induzidos, né, em átomos ou moléculas pelo seu ambiente, pelo seu entorno. Então, por exemplo, se você chega a um cátion, né, positivo próximo de uma molécula polar, a carga positiva faz com que, ao mesmo tempo que ela repele os elétrons, né, dessa molécula polar, os elétrons, aliás, ela atrai os elétrons, ela repele, né, as cargas positivas, ou seja, ao atrair os elétrons, a carga positiva, o lado oposto da molécula fica positivo, porque os elétrons se deslocam para as proximidades do cátion. Ou seja, o cátion está exercendo uma influência sobre a distribuição eletrônica, que normalmente seria, né, apolar, não teria polos, mas a presença de um cátion, e o mesmo pode acontecer com o ânion. Ele pode induzir a formação de dipolos. Então se diz que esse tipo de interação é entre cátion, o ânion, né, de uma forma geral, um íon qualquer, uma interação entre um íon e um dipolo induzido. Então os dipolos podem ser induzidos. E essa indução acaba promovendo uma interação, ainda que muito fraca, né, entre, no caso, uma molécula polar ou não polar e um composto iônico, né? Interação do tipo de dipolo induzido por íons. Esses dipolos induzidos também podem ser induzidos por polos permanentes de outras moléculas polares, né? E ainda, numa situação extrema, uma molécula apolar pode induzir a polaridade em outra molécula apolar. De que maneira? A primeira sofre um efeito externo, uma radiação, ou está sujeita a um campo elétrico, ou por qualquer motivo ocorre esses desequilíbrios de cargas, porque a molécula não é uma estrutura estática, né? Os elétrons têm energia ambiente, então pode acontecer momentaneamente um desequilíbrio numa primeira molécula polar. Então, por um certo instante, a molécula tem uma distribuição de cargas desigual na sua geometria, e essa polaridade temporária, né, pode induzir uma polaridade também temporária em outra de suas moléculas vizinhas, né, de uma outra igual.
Então, existem três tipos, né, de momentos de dipolo induzido. Seria dipolo induzido por um cátion, ou um ânion, ou um íon, de qualquer forma, por um dipolo de uma outra molécula dita polar, ou até mesmo por outra molécula apolar que sofreu momentaneamente uma formação de um dipolo. São três, portanto, situações. Esses tipos de forças são chamadas forças de dispersão. Forças de dispersão. Elas são responsáveis pela as pequenas atrações, as pequenas interações fracas que ocorrem entre moléculas apolares ou não polares. Forças atrativas que surgem como resultado de dipolos temporários induzidos em átomos ou moléculas. Então tá aí. Então também pode ser promovido, essa indução de dipolos pode ser promovido por uma molécula polar, que possui um dipolo permanente. Tipo uma molécula de água, uma molécula de amônia, uma molécula que já tem polos permanentes. Criação de dipolo induzido por dipolo. Certo? Então essa é induzida por uma molécula polar. E essa é induzida por um íon, não precisa ser o cátion especificamente, pode ser um ânion também. Se aproxima um ânion aqui, o que acontece? Ele repele as cargas negativas próximas ao ânion, os ânions, os elétrons se movem para a posição oposta da molécula, consequentemente se forma um polo na posição oposta. Então esse tipo de coisa ocorre. São forças das vistas até agora são as mais fracas, mas ainda assim respondem por interações importantes em diversos estados físicos. As moléculas que dependem desse tipo de atração para passar para o estado líquido ou sólido são geralmente moléculas que existem no estado gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão, ou líquidos. Elas têm que ter muitas interações do tipo força de dispersão para elas conseguirem se aglutinar e formar um sólido molecular. Dipolos induzidos interagindo uns com os outros. Então, esse é o terceiro tipo de dipolos induzidos. Dipolos induzidos por um íon, dipolos induzidos por uma molécula polar, ou dipolos induzidos por outros dipolos induzidos. Então, aqui eles são induzidos, normalmente é uma reação em cadeia. A primeira molécula forma por um motivo aí de interação elétrica, campo, energia, ela se torna polar, há um desequilíbrio de carga, ela promove o mesmo desequilíbrio na molécula vizinha, que desencadeia a mudança em outra e sucessivamente. Então elas vão se orientando desse jeito. Bom, vendo aqui continuação de forças de dispersão, temos um fenômeno muito importante relacionado que é a polarizabilidade. Polarizabilidade, certo? É a facilidade com que a distribuição de elétrons no átomo ou molécula pode ser distorcida. Então, vimos que as forças de dispersão dependem de formação de polos. Existe uma propriedade chamada polarizabilidade, que trata justamente da facilidade com que moléculas apolares ou não polares se tornam polares. De que maneira? Isso acontece porque, pela facilidade com que os elétrons da nuvem eletrônica que envolve a molécula, uma das ligações, pode se desequilibrar. Então, há situações que isso acontece com mais facilidade. Quando os átomos que compõem uma ligação são átomos maiores, a nuvem eletrônica se torna mais dispersa e mais maleável, porque os elétrons estão distantes do núcleo e são, por assim dizer, mais macio a nuvem eletrônica. Então ela se diz mais polarizável, No caso, então, outros átomos que possuem núcleos e elétrons muito mais próximos do núcleo, que são átomos menores, já são ditas mais rígidas, são mais duras. Então não existe tanta polarizabilidade. Como o flúor, por exemplo, é um átomo pequeno que exerce grande atração elétrica, então a sua nuvem eletrônica está bastante presa, não sofre flutuações fáceis de dispersões de elétrons.
Então, a polarizabilidade é a facilidade com que a distribuição de elétrons no átomo ou molécula pode ocorrer, né? Pode acontecer essa distorção. Então, é claro que essas forças intermoleculares estão muito associadas com os pontos de ebulição, como já vimos. Se não existe atração entre as moléculas, elas tendem a se separar. E elas se separam porque existe uma temperatura ambiente. Estamos a uma temperatura muito mais elevada quando comparada com o zero absoluto. Então existe muita energia no ambiente, certo? A temperatura zero absoluto está a 273 graus negativos na escala Celsius. Então a temperatura, existe calor no nosso ambiente, existe energia. Parece que para nós 20 graus centígrados está perfeito, 0 graus está muito frio, mas ainda existe muita energia no ambiente, mesmo a 0 graus centígrados, mesmo a 20 graus abaixo de zero, ainda existe muita energia no ambiente. A energia, teoricamente, desapareceria quando você atinge os 273 graus abaixo de zero, daí não existe energia nenhuma. Mas enquanto existe não chega lá, existe uma energia e as moléculas estão se movendo, girando, vibrando, rotacionando, devido a essa energia ambiente. Que para nós parece que não nos causa efeito nenhum, mas para a molécula essa energia é bastante elevada já. A 273 graus abaixo de zero é que eles estariam realmente sem energia nenhuma. Então vejam só, para que elas se condensem, para que elas possam se aproximar a uma distância suficiente para que comecem a se aglomerar, e aí vai existir fatores espaciais, geometria da molécula é importante, no peso, a massa molecular dessa molécula, quanto maior a massa molecular, mais fácil a molécula se empacotar, se empilhar e passar para o estado líquido ou sólido. E também, quanto maiores interações, mais fortes forem essas interações, mais fácil é também delas se aglutinarem. E, por outro lado, mais difícil, mais energia requer para separá-las. Então, existe, primeiro, que diminuir a energia para que elas percam essa velocidade, essa energia cinética de vibração, de rotação, de distorções de suas ligações, de translação, ou seja, elas estão se movendo. A gravidade conta pouco para essas moléculas. Elas têm muita energia e elas não têm com que se chocar quando elas se espalham pelo ar. Elas estão relativamente livres. Elas se chocam entre elas, mas os choques são choques ditos inelásticos. Ou seja, elas se chocam e, como se fossem bolas de bilhar, não há tempo de interagir, de se atrair, de se ligar, a menos que a energia do choque a energia for pequena, a energia cinética for pequena. Então, se você vai retirando a energia cinética, você vai permitindo que essas moléculas possam se aproximar a uma distância suficiente para que as atrações do tipo íon de polo, de polo de polo, de polo induzido, de polo induzido, de polo induzido, de polo permanente possam acontecer. Que essas interações só atuam a pequenas distâncias. Então, se as moléculas tiverem muita energia, elas não há tempo, não há distância para que elas interajam. Isso reflete nos pontos de ebulição. Moléculas que não têm interação nenhuma, tipo apolares, elas só dependem de polos induzidos, que ocorrem temporariamente, e se elas estão sempre se movendo, não vai haver tempo suficiente para essas interações atuarem, quando elas estão com muita energia de translação e de cinética. Então, veja bem, a molécula de metano, ela é uma molécula polar. Então, você precisa baixar a temperatura a menos 182,5 para que diminua a velocidade, a energia cinética delas, e elas começam a interagir e se condensar, passar para o estado líquido. O mesmo com o tetrafluoreto de carbono, 150. Aqui já temos o tetracloreto, menos 23.
Notem que quando descemos aqui, né, na escala do flúor para o cloro, para o bromo, para o iodo, existe aqui, né, o iodo, por exemplo, é o maior átomo, então um átomo mais polarizável, né? Tem mais polarizabilidade. É um átomo muito grande, né, do quarto período, aliás, quinto período, né, já está aí o flúor é do segundo, terceiro, quarto, quinto período. O bromo já é um pouco menor, mas ainda é bastante polarizável, né? O cloro um pouco menos e o flúor menor ainda. Então isso aqui reflete na temperatura, ó, né? O iodo já é um sólido, né? Ponto de fusão 171 graus. O bromo é um líquido, né? O ponto de fusão dele, os dois aqui, o tetra e o D tem né? É um líquido também. Para ele passar para o estado sólido, 171 graus centígrados. Ele precisa de ser aquecido. Esse aqui precisa ser aquecido a 171 para passar para o estado líquido. Né? Esse aqui também, o tetrabrometo de carbono, precisa de 90 graus para passar para o estado líquido. Agora, o tetracloreto de carbono já é um líquido. Você precisa baixar a temperatura a 23 graus abaixo de zero para ele solidificar. O flúor já 150 graus abaixo de zero para ele se solidificar. E né? E o metano 182. Então, uma sequência, né? No caso aqui, quanto mais polarizável né, e mais pesada, né, a molécula, é maior o ponto de fusão, maior as interações entre as moléculas. Então aqui está um exemplo típico, né, do efeito de quanto maior a massa, né, da molécula, quanto maior a polarizabilidade da molécula, maior seria a tendência dela, né, se atraírem e formar líquidos e sólidos. E nesse caso, isso reflete na energia que você tem que fornecer para voltar a separá-las. Está bem fácil de entender, é bem lógico, né? Então, uma nuvem eletrônica mais difusa é mais polarizável, né? A polarizabilidade aumenta com maior número de elétrons, né? Maiores camadas, maior eletrosfera, ou seja, num período, ela aumenta da direita para a esquerda. E numa família ou grupo, ela aumenta, né, de cima para baixo. Quanto mais embaixo, mais polarizável é o átomo, né? E, consequentemente, as moléculas no qual ele está participando. Então, aí aumenta, né? Note que o hidrogênio é da família, né, do período 1, o flúor já é do 2, o cloro do 3, o bromo do 4 e o iodo do 5. Então, os átomos vão aumentando de tamanho e também vão aumentando a massa, são mais massivos, né? Então, maior nuvem eletrônica e nuvens eletrônicas mais difusas. Você pode dizer, não, mas aumenta o número de elétrons quando você vai da esquerda para a direita. Mas vai aumentando, sim, mas os elétrons vão ficando mais atraídos e o átomo vai ficando menor. Então, daí, ele vai ficando, como se diz, mais duro, né, quando você vai da esquerda para a direita. Então, isso não significa que ele se torna mais polarizável quando os elementos vão da esquerda para a direita na tabela. Ao contrário, aumenta a polarizabilidade quando você vai da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Né? Bom, as forças de dispersão geralmente aumentam com a massa molar. Né? Então, quanto maior a massa, também maior é a força de dispersão. Então, moléculas mais massivas tendem a existir no estado líquido ou sólido. Moléculas mais leves passam, né, mais facilmente para o estado de líquido ou de vapor. Então, os pontos de fusão e de ebulição são menores para moléculas pequenas. Aqui um exercício, né, o primeiro exercício desse capítulo. Que tipos de forças intermoleculares existem entre os pares a seguir? Então, se eu pegar e misturar ácido bromídico com ácido sulfídrico, que tipo de interação vai existir? Né?
o cloro molecular com o tetrabrometo de carbono. Também é importante, né? As forças intermoleculares explicam, além dessas questões de ponto de fusão, ponto de ebulição, também explicam a solubilidade. Uma substância vai ser solúvel em outra, por quê? Porque as interações intermoleculares são facilitadas. A gente vai ver isso no capítulo sobre soluções, mas essas forças intermoleculares são fundamentais para entender quando um composto é solúvel ou não em outro, ou na água, que é o nosso solvente universal. Então, se essas interações estão existindo efetivamente entre esses tipos a tendência é facilitar, né? Se existem interações e elas são fortes, a tendência é que os dois componentes se solubilizem um no outro. Então, veja bem, iodo molecular e um íon, né? Um ânion aqui, no caso, o ânion nitrato. Amônia e o benzeno. Essa aqui é a estrutura do benzeno. Então, vamos ver. Estratégia. Classificar as espécies em 3 categorias. Tem que ver em cada situação o que é iônico, o que é polar, né? O que é apolar. Possuindo um momento de polo. E no caso, se é não polar ou apolar. Né? Tenha em mente que existem forças de dispersão entre todas as espécies. É algo que é importante, que não foi dito. O fato de chamar a molécula de polar, né, ou iônica, não significa que as forças de dispersão largam de existir. Elas são muito fracas, mas elas estão em todas as moléculas, só que elas são eclipsadas. Né? Na molécula de água existe força de dispersão, que são esses desequilíbrios temporários. Né? Mas esses desequilíbrios temporários são, né, eclipsados pelo efeito maior, que é o dipolo permanente. A molécula tem um dipolo de água, por exemplo, tem um dipolo permanente muito poderoso. Então, essas pequenas dispersões que existem em todas as moléculas, em todas as espécies, elas não têm, né, não se sobressaem, mas não é por isso que elas largam de existir. Então, as forças de dispersão existem, mesmo em moléculas ditas polares. Então, solução. Tanto o ácido bromídico no ar, né? Questão item A. Tanto o ácido bromídico quanto o ácido sulfídrico são moléculas polares. Portanto, as forças intermoleculares presentes são do tipo de polo de uma com de polo da outra. Né? Também elas têm força de dispersão entre elas, né? Podem atuar. Força de dispersão, né, da molécula de ácido bromídico com forças de dispersão do ácido sulfídrico. Se bem que essas forças são nesse caso, elas estão eclipsadas pela maior intensidade das forças dos dipolos permanentes que existem nessas moléculas. A gente também tem que lembrar que ácido bromídico faz interações com outras moléculas de ácido bromídico. E ácido sulfídrico também faz interações polares, né, com outras moléculas de ácido sulfídrico. Tanto o cloro, né, quanto o tetrabrometo de carbono são moléculas apolares. Existe uma distinção, né? Existem moléculas ditas apolares e existem moléculas ditas não polares. Aqui, o cloro, né, moléculas diatômicas homonucleares, ou seja, tem o mesmo núcleo, e são dois átomos iguais, portanto, diatômicas homonucleares. São todas do tipo apolares. Né? A força com que um átomo A atrai o átomo B, que são iguais, são forças equivalentes. E não se forma polos. Então, ela é apolar de fato. Aqui, no caso, o tetrabrometo de carbono, a apolaridade da molécula se deve à geometria. Se você ver, o carbono está no centro de um tetraedro, ele está hibridado em sp3. Então, cada ligação carbono-bromo é polar, porém, a geometria, né, os dipolos se cancelam, se anulam, porque, né, estão direcionados em direções opostas, né, sentidos opostos. Né, elas acabam se neutralizando. É como você puxar, né, colocar para puxar em cada vértice de um tetraedro, o objeto não vai sair do lugar.
Então, a molécula tem ligações ditas polares, porém, a molécula como um todo ela é apolar. Então, se diz simplesmente molécula não polar. Isso significa que ela tem ligações polares, porém, a geometria dela anula essas polaridades das ligações individuais. Tá aí, então, são moléculas apolares, tudo bem, apolar para o cloro, não polar para o tetrabrometo de carbono. Então, só há forças de dispersão entre essas moléculas. Claro, entre moléculas apolares ou não polares, elas são forças de dispersão, ou seja, dipolo induzido do cloro, que gera dipolo induzido no tetrabrometo de carbono e vice-versa. É claro que também os dipolos induzidos do cloro são forças de dispersão, esses tipos de dipolos induzidos, que dipolos induzidos do cloro pode induzir dipolos em outra molécula de cloro, assim como dipolos induzidos no tetrabrometo de carbono induz dipolos induzidos em outra molécula de tetrabrometo de carbono. Então, mas de forma geral, são dipolos induzidos. Quando duas espécies possuem o mesmo tipo de interação intermolecular, no caso aqui o cloro interage por interações dipolo induzido, e o tetrabrometo de carbono também, então eles costumam ser miscíveis. Ali atrás também, na questão A, moléculas polares, quando se juntas, elas acabam sendo miscíveis, elas são solúveis uma na outra. Então se forma uma mistura dita homogênea, muitas vezes. O iodo é uma molécula diatômica homonuclear, como já foi falado para o cloro. Portanto, apolar. Perfeito. De modo que as forças entre ela e o íon, o ânion, no caso aqui nitrato, são forças do tipo dipolo induzidos por íon, e forças de dispersão. Então, quem que vai induzir normalmente? Vai ser o íon, que já tem uma carga permanente. Essa carga permanente pode induzir, uma carga iônica, pode induzir um dipolo na molécula polar, que é o iodo, que é bastante polarizável. O iodo é bastante polarizável porque é um átomo grande, então a molécula de iodo é grande, tem uma nuvem macia de elétrons sobre ele. São 5 camadas de elétrons, eletrônicas, então é fácil de polarizar. A aproximação de um cátion, de um ânion, vai alterar a distribuição de carga nessas moléculas de iodo. Então, vai haver esse tipo de interação. Por que eles não vão se misturar facilmente? Porque o iodo sempre vai existir, junto ao nitrato, o seu contra-íon, que é o cátion. Então, os cátions e os ânions procuram se agregar entre eles. Então, dificilmente eles vão sair desse agregado salino, cristalino, sólido, que é os compostos iônicos, para permitir interagir com interações tão fracas com o iodo. Então, normalmente são insolúveis, quando são de naturezas muito diferentes, como nesse caso aqui, um composto iônico e um composto apolar. Então, a interação vai ser fraca. E existem outras interações mais fortes que vai manter o nitrato afastado do iodo, que seriam as interações entre os próprios cátions e ânions desse sal. Bom, a amônia é polar. Perfeito, Polar é pirâmide trigonal. Já vimos isso. Então é uma geometria piramidal, então não vai se anular os dipolos. Ele vai ter um momento dipolar. O benzeno é apolar, é um hexágono planar, sp2. Então a molécula, além de ter baixa polaridade nas ligações carbono e hidrogênio, elas estão orientadas de forma a se anular. Então é uma molécula praticamente apolar, e podemos dizer que a molécula como um todo é apolar, sem dúvida, mas as ligações também são pequenas polaridades muito fracas entre carbono e hidrogênio, além de se anularem. As forças são forças do tipo dipolo induzido,
por dipolo, né? Força de dipolo induzido por dipolo e força de dispersão. Então tem força de dispersão na onde? Na molécula polar, né? Na molécula polar que vai haver, só tem isso, né, para ela interagir. A molécula polar não tem outro meio, né, de interagir que não seja por dipolos induzidos, né, que seriam forças de dispersão. E, no caso, quem vai promover essa indução de dipolo no benzeno vai ser os polos permanentes da amônia. Então, vai ser uma interação de dipolo permanente da amônia com dipolos que serão induzidos no benzeno. São forças de dispersão, né, nesses casos. Forças intermoleculares, continuando aqui, ligação de hidrogênio. Essa daqui é uma ligação à parte, muito importante, que é responsável por, né, manter, por exemplo, a molécula de água, né, no estado líquido. Se não fosse as pontes de hidrogênio, a água seria um gás. Então, é um tipo especial de ligação, um tipo especial de ligação do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. Só que é especial porque ela só acontece com ligações, né, por se dizer ligações de hidrogênio, se trata de hidrogênio. O hidrogênio tem que estar ligado necessariamente a um átomo de nitrogênio, de oxigênio ou de flúor, para que essas ligações que são polares, né, só que é um tipo especial de ligação polar, se diga delas que elas são ligações de hidrogênio. Para isso precisa que ocorra esse tipo de ligação aqui. Então, claro, o hidrogênio ligado com nitrogênio é uma ligação polar permanente, hidrogênio ligado com oxigênio igualmente, ou ligado com flúor também. A diferença de polaridade, né, de eletronegatividade, nesses três casos, é suficientemente elevada para que ocorra aí, né, uma quase iônica, uma ligação que se torna polar assim, de uma forma especial. Inclusive, isso permite transferência de próton, né? Transferência de um hidrogênio que está ligado à molécula, que se desliga daquele oxigênio para se ligar com o oxigênio da molécula seguinte, se diz transferência. Essas transferências são possíveis justamente em ligações do tipo pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Então tá aí, elas são representadas assim, né? Quando você observa, né, a ligação, esse A aqui, no caso, seria um desses três átomos, oxigênio, nitrogênio ou flúor, né? Então, tanto o átomo A quanto o átomo B tem que ser um desses três para que isso daqui que é a ponte, essa linha pontilhada aqui. Então, essa interação chamada ponte de hidrogênio, que representa por uma linha pontilhada, e que tem que ser com nitrogênio, oxigênio ou flúor, tanto o A quanto o B, é de tal natureza que, como, né, todas as moléculas estão fazendo esse tipo de ligação, essa ponte de hidrogênio está existindo de forma contínua, a ligação que está pontilhada aqui pode se tornar permanente, essa daqui se tornar uma ponte de hidrogênio, assim como o hidrogênio, esse átomo A aqui estaria fazendo uma ponte de hidrogênio com um outro átomo, né, uma outra molécula B aqui. Então quer dizer que o hidrogênio pode se desligar de A para ficar ligado permanentemente ao B, ao mesmo tempo que acontece o mesmo aqui com a segunda, né, molécula B ligada a hidrogênio, que transferia um próton, né, um próton para A. Então essas transferências de hidrogênio é um fenômeno que ocorre nesse tipo de situação, quando ocorre ponte de hidrogênio, transferência de hidrogênio. Então, a distância da ligação hidrogênio o átomo A, ela se torna menor, ela se torna maior, e essa ligação hidrogênio, né, receptor de próton aqui, no caso B, pode se tornar uma ligação muito próxima. O núcleo do hidrogênio se aproxima muito do núcleo do B, do átomo B, que seria um desses átomos, né, nitrogênio, oxigênio e flúor. Então, existem situações quando B é igual a A,
que essas distâncias podem se tornar quase iguais, né? Ou seja, você não pode distinguir com quem está ligado o hidrogênio, se está ligado ao átomo B ou está no átomo A, porque ela quase está formando uma ponte. O hidrogênio quase está praticamente ligado aos dois elementos, né? Então se faz esse tipo de coisa, né? Existe esse tipo de situação. Na água existe isso. Então aqui a gente pode representar, né, uma molécula de água, o dipolo, né? O dipolo negativo da água está sobre o oxigênio, porque é ele que atrai os elétrons, e o dipolo positivo está sobre os hidrogênios. Então aqui tem uma ponte única, né? Existe, como eu disse, situações em que essa ligação efetiva hidrogênio-oxigênio tem uma distância muito próxima da ligação oxigênio-hidrogênio da ponte. É quase como se o hidrogênio estivesse ligado a ambos oxigênios, né? As duas moléculas. Outra coisa que não está representado aqui, que só acontece com a água, é que esse átomo, né, de oxigênio aqui, ele está só usando um par de elétrons, né? Mas ele pode fazer uma segunda ponte de hidrogênio com outra molécula de água, tal como está feito aqui. Isso só acontece com moléculas de água. Ela faz duas pontes de hidrogênio com o oxigênio, formando aí uma rede, né? Porque você tem que imaginar o oxigênio hibridado em sp3 no centro de um tetraedro. Então, num dos vértices do tetraedro estaria fazendo uma ponte de hidrogênio com hidrogênio, na outra, né, outro vértice do tetraedro estaria formando uma outra ponte de hidrogênio através desse par de elétrons não compartilhado com a molécula de água. E assim formando uma rede, né? Porque a molécula seguinte faz a mesma coisa e assim sucessivamente. Essa disposição espacial é que causa específica da água, é que tem, né, confere à água propriedades especiais. Aqui o nitrogênio só tem um par de elétrons, então ele só faz uma ponte de hidrogênio, né? Se diz que o nitrogênio é doador de pares de elétrons, né? E o hidrogênio teria um aceptor e doador, né, de ponte de hidrogênio. Então, aqui doaria 3 pontes de hidrogênio, porque tem 3, seria aceptor de uma ponte de hidrogênio. Então, aqui ele pode fazer uma sequência linear de pontes de hidrogênio. Agora, quando você junta água com amônia, vai haver, né, interações de ponte de hidrogênio entre os pares de elétrons do oxigênio e o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então existe esse tipo de interação. E pode haver transferência de próton, né, entre essas espécies, água e amônia. Assim, é claro que uma transferência de próton aqui estaria condicionada à recepção de um próton de outra molécula, porque, né, a energia para romper essas ligações tem que ser compensada pela formação de novas ligações. Então esse tipo de transferência de próton é possível por isso. Aqui de novo, né, esse tipo de interação aqui, ó, vimos que o oxigênio como aceptor de ponte de hidrogênio, aqui a molécula de água como doadora de ponte de hidrogênio. O fluoreto, né, o flúor, tem 3, né, pares de elétrons, mas o fluoreto, a tendência dele não é formar mais de uma ponte de hidrogênio em cima do flúor, só faz uma. Certo? O oxigênio sim pode fazer duas, né? O nitrogênio não faz, o flúor não faz também. Então isso é específico, né, da água, ela fazer o oxigênio ser aceptor de duas pontes de hidrogênio. E ao mesmo tempo que ele é doador de duas também. Então ficaria como se o oxigênio estaria no vértice de um tetraedro e cada vértice estaria ligado 4, né? Teria 4 hidrogênios no total ligado, sendo que 2 hidrogênios estariam ligados por ligações do tipo covalentes e outras 2 seriam pontes de hidrogênios, os outros 2 vértices, né? Então isso aqui existe, esse tipo de situação, né? O flúor sendo aceptor de ponte de hidrogênio, aqui o nitrogênio sendo aceptor aqui, né, de ponte de hidrogênio. Então essas daí são as ligações por ponte de hidrogênio, que são uma espécie, né, de ligação intermolecular muito importante, que são responsáveis por manter as duplas hélices
do nosso DNA unidas, elas só se mantêm unidas devido a atrações, né, do tipo ponte de hidrogênio. As pontes de hidrogênio estão em toda parte e são muito importantes, né? A tensão superficial da água, que permite que os insetos pousem, se deve a pontes de hidrogênio, né, que são interações intermoleculares dos líquidos. Existem em todos os líquidos interações de tipo intermoleculares, polares principalmente, que são mais importantes, e no caso da água seria esse tipo de ligação de hidrogênio ainda é um tipo especial, muito importante de ligação polar. As ligações de hidrogênio, então, só ocorrem com esses três elementos. Temos aqui situações, é claro, em que você tem, né, moléculas mais complexas que também fazem pontes de hidrogênio, porque tem hidrogênios ligados ao oxigênio ou hidrogênio ligado ao nitrogênio. Moléculas muito complexas com flúor já não são tão comuns, né? Porque o flúor, ao se ligar com o hidrogênio, já acabou. A molécula só aceita ligar-se um hidrogênio ao flúor para formar um ácido fluorídrico, ele não pode formar moléculas mais complexas que façam ponte de hidrogênio. O flúor pode estar ligado assim a um átomo, a uma molécula de benzeno, por exemplo, e ser um aceptor de pontes de hidrogênio, mas para de ser doador de pontes de hidrogênio, porque não tem como ele estar ligado a mais de apenas, ao se ligar a um hidrogênio, ele não pode estar ligado a mais nada. Ele só faz uma ligação. Agora, o nitrogênio e o oxigênio já pode estar ligado, né? O oxigênio pode fazer duas ligações covalentes, então ele pode estar ligado a uma estrutura complexa ao mesmo tempo que está ligado com hidrogênio. O mesmo podemos dizer do nitrogênio. Então, aqui o ácido fórmico se dissolve na água. Aqui está o ácido fórmico. Temos o oxigênio, né, na forma de uma carbonila aqui. Tem uma densidade eletrônica muito elevada sobre o oxigênio da carbonila. Nota que está bem vermelho. A cor vermelha representa a carga negativa. As regiões em azul da molécula de água estão sobre o hidrogênio. Está bastante intenso a carga positiva, representada pela coloração azul. Sobre o oxigênio da água tem uma região vermelha, mostrando o polo negativo da água. Então, o oxigênio da carbonila do ácido fórmico faz ponte de hidrogênio com os hidrogênios da água. Da mesma maneira, o ácido fórmico tem uma hidroxila aqui, um oxigênio ligado a hidrogênio. Também existe um polo muito intenso sobre o hidrogênio aqui, né, ao mesmo tempo que o oxigênio está relativamente vermelho, né, tem uma polaridade negativa. Então aqui o polo positivo que está sobre o hidrogênio do ácido fórmico faz ponte de hidrogênio com o oxigênio, que é o polo negativo da água, né, faz ponte de hidrogênio aqui. E às vezes acontece transferência de um próton, né? Um próton sai aqui, né? Porque um ácido sempre libera próton. Então, sairia um próton aqui e se ligaria com o oxigênio, justamente se ligando. Aquela ponte de hidrogênio que ocorre com o par de elétrons não compartilhados do oxigênio passa a ser uma ligação permanente e não uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio. A ligação acaba se efetivando definitivamente. E daí o hidrogênio deixa seus elétrons para o oxigênio, né, do doador de ponte de hidrogênio, e se liga definitivamente com o oxigênio da água, transferindo. Isso que se chama, né, ionização, né, de uma molécula. Ela se ioniza ao a ser colocado na água. Essas ionizações ocorrem, né, com ácidos. Os ácidos têm que ter o hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo. No caso aí especial de ser um oxigênio, nitrogênio, um flúor, isso se dá de maneira até facilitada. Por que a ligação de hidrogênio é considerada uma interação de polo especial? Quando a gente observa na tabela periódica, aqui os pontos de ebulição, né? Boiling point. Notem que se você pegar uma série, né, na tabela periódica, nós temos aí na família, por exemplo, no grupo, né, ou família, né, 6A, que é a família do oxigênio, nós temos o oxigênio, o enxofre também, o selênio e o telúrio. Note que
o fato do oxigênio fazer ponte de hidrogênios torna, né, uma molécula, né, singular. Ela não acompanha, né, né, o comportamento previsto, né, mais ou menos linear aqui dos outros elementos. Por exemplo, ácido sulfídrico tem um ponto de ebulição baixo, é um gás. Ácido selenídrico também é um gás. Ácido telurídrico também é um gás. E são moléculas mais pesadas. O telúrio é um átomo grande, massivo. Mesmo assim é um gás. O selênio também é um átomo maior que o oxigênio, massivo, grande. O enxofre, né, ainda assim é um átomo maior que o oxigênio. Todos eles são moléculas grandes, massivas e que poderiam ser líquidas, pelo menos, mas são todas gasosas. O oxigênio é pequenininho, né, em comparação aos seus elementos do mesmo período, e ainda assim é um líquido. E não só isso, ele ferve a 100 graus, 100 graus centígrados, enquanto que os outros companheiros de grupo, quando formam, né, hidretos, aí, são todos gasosos. Então, o que explica isso? O fato da molécula de água fazer pontes de hidrogênio e esses outros elementos não fazerem pontes de hidrogênio. É um dipolo especial, é uma interação muito mais forte do que é possível ocorrer, né, entre esses outros hidretos aqui. Então, existem interações, claro, são moléculas polares, sim, mas os polos não são tão importantes ou tão diferenciados quanto os polos, né, os dipolos formados com hidrogênio e oxigênio, né, hidrogênio e o flúor acontece a mesma coisa. O flúor é na família dos halogênios. Notem que o ácido fluorídrico é um gás. O ácido boromídrico já é, né? Olha, lembre-se que ácido clorídrico é um gás. Não é porque ele é vendido em solução aquosa que a gente pensa que ele é um líquido. Ele é um gás que se borbulha na água, ele é muito higroscópico e ele forma uma solução aquosa. É vendido assim. Mas o ácido clorídrico, HCl, né? Hidreto de cloro, é um gás. Então, o ácido clorídrico é um gás, o ácido bromídico já é um líquido e o ácido iodídrico também, né, é um líquido aí. Não, são todos, né, tal como está aqui, são todos gases. Né? O ácido bromídico é um gás também, na verdade. É um gás e o ácido iodídrico também é um gás. Todos são gases, ó, coisa impressionante. Estão todos abaixo de zero, o zero está aqui. Só o ácido fluorídrico, que é quase um gás, né? É um líquido aí, ou quase gasoso. É um gás também, mas está um pouquinho acima do zero, né? Note que os outros todos são gases. Né? Então se diferencia, se destoa, né, muito dos seus elementos. E era para ocorrer o contrário, porque, né, o flúor é um átomo pequenininho. Né? Então ele é mais leve. Ele passa a ser, devia ser um gás. Né? Mas quem tem um ponto de ebulição, né, maior é um átomo, né, mais massivo. Ácido clorídrico, né, tem um ponto de ebulição menor, no caso está ao contrário, tá, tem um ponto de ebulição menor, está abaixo. Aqui. O cloro, o bromo e o iodo. Né? Claro que o iodo, né, nessa sequência, vai aumentando o ponto de ebulição, porque o iodo é um átomo mais pesado, então tem um ponto de ebulição um pouco maior que o ácido bromídrico, que é um átomo, né, o bromo é um átomo grande, mas é menor que o iodo e é maior que o cloro. Então essa sequência está bem. Né? À medida que vai aumentando a massa dos átomos, né, vão se tornando átomos mais massivos, o iodo é maior que o bromo, então o ponto de ebulição vai aumentando. Mas um átomo pequenininho como o flúor deveria ser gasoso, mas não é. Ele é um gás, mas já está um ponto de ebulição bem mais elevado do que os seus pares. Então está aí, a amônia é a mesma coisa. Né? A fosfina, né? O hidreto de fósforo é um gás, o hidreto de arsênio é um gás, o hidreto de antimônio também é um gás, só o hidreto de nitrogênio, que seria amônio, também é um gás, mas tem um ponto de ebulição muito alto, destoa. Também aqui, né, a sequência do carbono, o metano é um gás, né, mas esse daqui sim, já para destoar. Aqui sim acompanha a regra, né, que era de se esperar para os outros elementos.
Por que aqui obedece a regra aqui? Porque aqui não existe ponte de hidrogênio. Então, se não fosse as pontes de hidrogênio, a posição da água, o ponto de ebulição da água, não estaria quase 100 graus, estaria, olhando aqui a sequência, estaria por aqui assim, né? Estaria por aqui. Ou seja, seria um gás, teria ponto de ebulição abaixo de zero. Então, esse flúor, né, estaria, né, acompanhando essa sequência, estaria por aqui também. E a amônia também, né, estaria aqui para baixo. Isso porque a gente vê aqui que quando não existe ponte de hidrogênio, que é o caso da metano, quando comparado com seus elementos, ele tem um ponto de ebulição, devia, né, tem, né, de fato, um ponto de ebulição mais baixo do que o hidreto de silício, do hidreto de germânio e do hidreto de estanho, que é um gás também. São todos gasosos, né? Por que a água não é? Então, essas pontes de hidrogênio, essas forças intermoleculares atrativas é que fazem que uma molécula de água se fica presa a outra, com uma força muito elevada, não simplesmente de um dipolo qualquer, de um dipolo de ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. É algo realmente que distingue, diferencia, né, destoa das outras interações de polo, porque aqui existe de polo nesses outros elementos. O ácido sulfídrico, né, o ácido clorídrico, todos eles têm dipolo, mesmo assim não é um dipolo tão especial. Então, a diminuição da massa molar, com a diminuição da massa molar, quando vamos nessa direção aqui, né, o ponto de ebulição deve diminuir, mas no caso aumentou. Diminuição do ponto de ebulição. Todos eles, à medida que você vai diminuindo a massa molar, eles vão, né, diminuindo o ponto de ebulição. Só que quando chega nesse, em vez de diminuir, aumenta. Né? Por quê? Por causa da ponte de hidrogênio. Está aí, né, grupo 6, grupo 5. E a gente vê né, a diferenciação, nesse caso aqui, são moléculas apolares, né, a tendência é realmente obedecida. Né? À medida que a massa molar vai aumentando, o ponto de ebulição vai aumentando. Bom, esse exercício eu vou deixar para vocês resolverem quais dos seguintes compostos podem formar ligações de hidrogênio com água. Então, para formar formar ligações de hidrogênio, tem que lembrar que pode ser tanto doador quanto aceptor, né, de ponte de hidrogênio. Então vou deixar esse exercício para que vocês tentem resolver. Na próxima aula a gente continua, né, esse assunto. É um prazer, até a próxima.